A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Baleia Online. É muito bom ter aqui você conosco para mais uma semana estudarmos a Palavra de Deus, hoje em que nós estaremos aprendendo a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Agora é o momento de você curtir esse vídeo, compartilhá-lo com o máximo de pessoas, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo ensino da Palavra de Deus. Não deixe de nos acompanhar em todas as mídias sociais, todas com o mesmo título, Catedral Baleia. Hoje nós temos o privilégio de receber mais dois professores, dois mestres do nosso quadro aqui da Escola Dominical da Catedral Baleia, o pastor Rodrigo Cabreiro e o pastor Ocimar. Paz do Senhor, pastor Ocimar, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Albert, pastor Rodrigo, e você também que nos assiste nesta manhã, seja também muito bem-vindo e muito bem-vinda. Com certeza teremos uma aula excelente na manhã de hoje. Amém. A paz do Senhor, pastor Rodrigo Cabreira, pela primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Harbert, paz do Senhor, pastor Ocimar. Nós estamos aqui reunidos para falar, para estudar a palavra do Senhor, fazer o que está registrado ali em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Você, que é muito bem-vindo aqui à nossa lição, por favor, receba o abraço do nosso pastor presidente, João Adair Ferreira, e também do superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Josué Melo. Infelizmente ainda não podemos nos reunir presencialmente, mas glória a Deus pela internet, por esses meios de comunicação que nos incentivam a continuar propagando o Evangelho de Cristo e o ensino da Palavra de Deus. De posse da sua revista Betel Dominical, nós estamos trabalhando nesse trimestre os Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Esse é o tema da nossa revista Betel Dominical. Como dito, hoje vamos estudar a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. O nosso texto áureo se encontra no Salmo 25, verso 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. A nossa verdade aplicada é a seguinte: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. O nosso texto de referência, o salmo no qual vamos meditar e aprender hoje, é o Salmo 25, que diz o seguinte: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Glória a Deus. Esse é o Salmo 25, no qual vamos aprender e meditar nessa manhã de domingo. Salmo este que, assim como todos os outros, tem lições preciosas para serem extraídas. O nosso tópico primeiro diz respeito a um salmo acróstico e a oração de Davi. Não é isso, pastor Ocimar? Sim, pastor Albert, muito bem. Um salmo que trata sobre a oração. E neste momento eu faço um convite a você que nos assiste. Vamos levar rapidamente em oração neste momento para a gente então adentrar neste primeiro tópico que é muito importante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos neste momento te agradecer, ó Deus querido, pela tua benignidade, pelo teu favor em nossas vidas e misericórdia. E neste momento agora, ó Pai querido, seja conosco neste momento e é com aquele que nos assiste também neste grande momento nesta manhã. Assim nós queremos te agradecer em nome de Jesus. E voltando ao tópico 1, pastor Albert e pastor Rodrigo, vai falar sobre o salmo acróstico, que é a oração de Davi.
Ele vai tratar do tópico 1.1, oração de Davi, no ponto 2, não me deixes confundido, e no ponto 3, perdoa os meus pecados. Na realidade, este salmo, ele é um dos 7 salmos penitenciais e um dos 9 salmos acrósticos. Na primeira lição foi tratado algo parecido com isso, sobre o que é um acróstico, e dá a entender que naquela época poderia servir tanto para memorizar, que é algo mnemônico, sim, ou também para ensinar o povo. E é claro que esse salmo, o acróstico, ele tem as 22 letras do hebraico, só que algumas irregularidades, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, que a gente está aqui para estudar essa oração de Davi, a importância dessa oração e o momento que Davi estava passando naquele momento. E quando a gente trata desses 22, a maioria vai entender o seguinte, que ele pode ser dividido em 3 pontos, do verso 1º ao 7, do 8º ao 15º e do 16 ao 22. O 22 a gente não sabe muito bem se não existia ou passou a existir, mas ele tem algo interessante para nós. E principalmente do verso 1º ao 7, ele vai tratar dessa oração e a gente vai entender nesses 22 versículos que é sobre a oração e meditação. E aí, pastor Rodrigo, é isso que a gente praticamente vai trabalhar nesta manhã. A oração de Davi e ele meditando. A oração e meditando. Ora e medita. E isso é muito importante para nós, né? Sobre não somente aquela oração de pedir ao Senhor, mas também meditar e estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem para falar conosco. Então, nesse tópico primeiro, tanto o 2 e o 3, a gente vai juntar, que vai tratar praticamente dessa parte da oração de Davi. E a gente pode pegar Jesus, que foi um exemplo de oração, pode pegar o exemplo do apóstolo Paulo, mas Davi foi aquele mestre exímio na oração, o grande poeta, um exemplo para nós nos dias atuais. E é isso que nós vamos trazer nesta manhã, que ele vai tratar de alguns assuntos, de 7 petições. E dessas 7 petições, todas elas são importantes. E o que eu trago nesta manhã dessas petições? Versículo 16 e 18, ele vai falar, olha para mim. E é interessante que depois ele vai falar no 18, olha para a minha aflição. Então, Davi tratando disso, olha para mim, depois ele volta, olha para a minha aflição. Quantas pessoas estão angustiadas neste momento? Quantas pessoas estão passando por um problema de aflição na sua alma? E esse Salmo 25 nos traz esse conforto, porque Davi, ele vai se apresentar para Deus como aquele que está sendo perseguido, e olha que não foi pouca coisa. Ele foi perseguido por Saul, foi perseguido pelos seus familiares, ele enfrentou um urso e um leão, ele enfrentou Golias, ele teve que enfrentar o seu irmão que não acreditava nele. Quem acreditava naquele menino? Mas ele acreditava nele mesmo. E antes dele acreditar nele mesmo, ele acreditava no Deus que dava o livramento para ele. Então, este momento muito peculiar para que a gente venha meditar e acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós. Você que está ouvindo neste momento, que às vezes está passando por um problema difícil da sua vida, eu faço um convite para você, para meditar neste salmo. E eu reservei algo interessante aqui para nesta manhã, dizendo o seguinte: o salmo é uma fonte perpétua de conforto para pessoas que estão sozinhas ou abandonadas. Às vezes, você pode estar se sentindo sozinho, abandonado, abandonada, mas nesta manhã, que você pode voltar o seu olhar, o seu entendimento para este salmo, que nos traz algo importante, que no versículo 1 ele vai dizer: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Quantas das vezes nós passamos por problemas e procuramos um homem, procuramos um colega, um amigo, aqueles que estudam vão conversar com os amiguinhos, mas não se recolhe à presença do Senhor, não eleva a sua alma, não faz a sua petição, não faz aquele pedido,
para aquele que realmente vai te ouvir, que é o Deus Todo-Poderoso. E Davi, ele começa a se lembrar de alguns pontos da sua vida. Porque ele vai falar, Senhor, não te lembres da minha mocidade. Quer dizer que ele está dizendo para Deus, para cobri-lo naquele momento que ele viveu da sua mocidade com suas falhas. O hebraico vai dizer nessa palavra no original, é que errar o alvo. Esses são os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Mas mesmo assim, ter errado o alvo, com os seus erros, com as suas fraquezas, ter sido fraco, mesmo assim, Davi diz para o seu Deus que ele eleva a sua alma para o Todo-Poderoso e fala, olha para mim. E ele vai repetir, olha para a minha aflição. E aí é interessante que às vezes eu só penso em mim às vezes. Senhor, olha para o momento que eu estou passando. Olha para a aflição que eu estou passando. Mas o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,9, vai dizer que em todo o mundo, várias pessoas passam por aflições. Quer dizer que às vezes nós achamos que o outro não passa, no mundo ninguém passa aflição, só eu passo aflição. Mas não é assim. Nós somos seres humanos, criados por Deus, mas todos nós temos os nossos momentos de bonança, de alegria, mas também temos os nossos momentos de tristezas e quem sabe até de algumas fraquezas. Mas quando nós olhamos para o salmista, esse poeta formidável, que ele vai nos trazer o problema que ele está vivenciando, porque às vezes nós não queremos às vezes contar para Deus os nossos problemas secretos. Verdade. Mas Davi vai trazer algo interessante, que ele vai falar do segredo do Senhor. O que é esse segredo do Senhor? Segredo é algo que não se conta para qualquer pessoa. Então, pastor Rodrigo, quando a gente fala, o salmista trazendo a parte do segredo, quer dizer que só conta segredo para quem tem intimidade. Eu só posso contar algum segredo ou para minha mãe, para meu pai, ou para minha esposa, para alguém muito próximo a mim. Então, quando ele fala sobre segredo, é dessa intimidade. O que ele quer dizer para nós desta manhã? Que devemos buscar uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com Deus. E Davi vai reforçar isso, porque como é oração e meditação, ele vai orar e pedir sempre a Deus por essa intimidade, por esse momento que ele está com Deus. E é tão interessante que ele, das aflições, do problema que ele está passando, e não foram poucos problemas, pelas suas perseguições que ele teve, e quando a gente começa a olhar a vida de Davi, e ele vai trazer os seus inimigos, falando com Deus. Mas o que eu quero também trazer desta manhã? Que a gente vê Davi orando a Deus pelos seus inimigos. Mas é claro que naquela época não existia uma perfeição como nós a entendemos hoje pela palavra. Sim. Porque algo se renovou, algo se revelou. O que foi isso? Jesus trazendo algo importante para nós. Porque ele vai falar assim, qual a importância que você tem se você for amigo do seu amigo? Se você só amar quem está próximo a você. Jesus vai trazer o entendimento para uma nova época de renovação espiritual. Está dizendo que agora nós não nos vislumbramos mais por eu amar o meu amigo. Agora é pelo inimigo. Olha só a dificuldade que nós temos agora de orar pelo meu inimigo, de amar o meu inimigo. Olha só a dificuldade. E eu estou trazendo essa dificuldade porque realmente nós temos essa dificuldade. Sim. De às vezes aquele que fala mal de nós, aquele que às vezes pisa o nosso calcanhar. E qual a ação que vamos tomar quanto a isso? Podemos não esquecer que é o nosso inimigo, sim, mas nós temos que cumprir a palavra. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso é uma pedra fundamental para a igreja atual. E Davi, quando nós voltamos para este salmo, das aflições que ele vivia, e que não foram poucas, mas algo interessante do salmista, quando ele eleva a sua voz, o seu entendimento para Deus, para que ele venha olhar para ele. E é interessante quando ele vai falar da sua mocidade, ele vai falar assim, ó,
Não lembro da minha mocidade, mas olha para as minhas transgressões. O que ele quer dizer nas entrelinhas? Ele começa a separar a sua mocidade para a sua vida adulta. Olha só que interessante. Porque esse salmo, ele já está com a sua vida adulta. Então ele começa a lembrar dos seus afazeres lá atrás e começa a falar para Deus da sua mocidade, dos problemas que ele passou, mas também das suas transgressões enquanto adulto. Quer dizer que isso é uma linha tênue que nós vivemos com Deus, porque nós também não pecamos somente quando somos jovens. Sim. Às vezes nós pecamos quando somos adultos. E às vezes nós pensamos, né, quando eu ficar igual aquele pastor, eu não vou mais pecar, não vou mais errar, não. É ler do engano disso. Verdade. Todos nós acabamos em algum momento errando. Mas qual é a importância disso? É olharmos para este salmo e vimos a benevolência do Deus Todo-Poderoso. E aí, no versículo 8, ele vai falar que bom é reto ao Senhor, pelo que ensinará o caminho. É claro que esse caminho a gente não vai tratar no tópico primeiro, porque a gente vai falar isso lá no tópico 3. Mas eu quero trazer entendimento, porque como ele é um salmo acróstico, e aí eu quero retornar um pouco, eu falei lá no início, para você que está aí e às vezes assim não está entendendo muito bem esse acróstico, como eram as letras do hebraico, Aleph, Gim e por aí vai, é como se estivéssemos falando hoje em ABCD. Sim. Então assim, ó, Senhor, como Tu és grande, bom é o Senhor para todo sempre. Como eu confio e acredito em Ti, o dom do Senhor é para nós uma misericórdia. Olha, A, B, C e D. Isso é um acróstico. Quantos de nós, às vezes, quando estudamos, não fizemos muito isso, para às vezes gravarmos alguma coisa? Esse salmo é mais ou menos assim que funciona, por isso que ele tem algumas irregularidades. Né? Mas o importante disso é que ele vai chegar até o penúltimo versículo, quando ele vai entrar no último, e aí ele vai falar: redime, ó Deus, Israel, de todas as suas angústias. Quando a gente começa a ler do primeiro verso, chega até o final, a gente fala assim, mas engraçado, veio falando sobre ele, sim, vai orando, vai meditando. Aí, pastor Abit, ele diz, fala assim, redime Israel. E aí a gente, como se colocasse o ponto de interrogação, pastor Rodrigo, fala assim, por que que este último versículo está aqui? Aí vem uma luz para nós. Quando ele vai falando sobre ele e a parte do indivíduo, e ele fecha para que Deus redime a Israel, o que que isso significa para nós hoje? O Israel de Deus hoje, a igreja do Senhor Jesus. O que que isso quer dizer para mim e para você? Que hoje nós não vivemos isolados no mundo, nós não vivemos isolados na sociedade, nós estamos dentro de uma igreja que é uma sociedade cristã e nós dependemos um do outro. Eu dependo da oração do pastor Abit, às vezes de uma palavra do pastor Rodrigo, um conselho do pastor presidente. Quer dizer, nós somos a igreja. Então esse salmo vai dizendo que eu tenho a minha individualidade, mas eu também dependo do corpo, porque eu faço parte de um corpo, eu faço parte da igreja, eu não sou um desigrejado. Então, eu fazendo parte da igreja, quer dizer que eu tenho a minha individualidade elencada dentro de uma sociedade cristã, de um corpo que é Cristo Jesus, e aquilo dali é bom para a minha alma, quando eu louvo, quando eu congrego, quando eu participo da ceia. Esse é o entendimento do último versículo para nós, para dizer que ele traz a sua individualidade, mas ele vai apontar isso para Israel. Então hoje nós temos a nossa individualidade e apontamos isso para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Por isso que esse momento que nós vivemos, nós buscamos daqui a alguns poucos dias estarmos juntos, porque somos igreja. Não deixamos de ser, porque eu sou a igreja, a minha família é uma igreja e você é uma igreja, mas nós juntos formamos um corpo, unidos em Cristo Jesus. Então isso para nós é muito importante. Então ele vai trazer essas petições e vai finalizar com a parte de lembra-te. Verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com sua graça e misericórdia. Aleluia. E pedindo sempre a Deus
que Ele lembre de cada um de nós. Então, que possamos, daquele momento de dificuldade, e que se formos elencar aqui, elencamos alguns, mas se formos falar da trajetória de Davi, pelos momentos que ele passou, realmente foram momentos cruciais para a vida dele, mas ali, naqueles momentos de dificuldade, foi forjado um homem. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nos momentos de dificuldade, é onde nós somos forjados. Já disse alguém que o diamante ele forma ali naquela pressão do carvão. Muitas vezes nós somos lapidados assim. Nos momentos de dificuldade é onde nós saímos mais fortes. Então, esse momento que nós vivemos, nós vamos sair mais fortes. Creia, acredite nisso. Confie em Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso esconderijo e que possamos contar sempre com Deus das nossas vidas. Amém? É isso, pastor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, sempre ao final do tópico 1, durante essas semanas, eu tenho expressado aqui a minha indignação por não participarmos de todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Olha só, mais uma vez, estamos no primeiro tópico. Quantas lições preciosas nós aprendemos através do Salmo 25 e ainda tem muitas coisas especiais para aprendermos nesta manhã. Agora, você pode tomar uma água, compartilhar esse vídeo, curtir e ativar as notificações no canal Catedral Baleia, para que essa mensagem expressa até aqui alcance muitas pessoas, que muitos possam ser encorajados e renovados por essas lições extraídas do Salmo 25. O pastor Ocimar muito bem nos ensinou sobre o tópico 1. Aprendemos que o Salmo 25 é uma oração de Davi, uma oração de súplica e, além do mais, é um acróstico. Como se não bastasse, o pastor Ocimar ainda, quem sabe faz ao vivo, fez um acróstico aqui para nós, pastor Rodrigo, com as letras A, B, C e D, de modo que nós entendêssemos como é formado um acróstico e os salmos, como o Salmo de número 25, se eu não me engano, o 119 também, pastores? É em forma de acróstico, Olha só que interessante. Então, nós aprendemos aqui no tópico 1 que o Salmo 25 trata-se de uma oração de Davi. Aqui nós aprendemos também, pastores, como o senhor já nos disse, a importância de resgatarmos a meditação, como prática de disciplina cristã. A meditação e a oração eram os dois hábitos que são intercalados nesse Salmo 25, Verdade. Davi medita, ora, medita. E nós, como cristãos, devemos resgatar o hábito de ter o prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. O tópico 1.2, nós aprendemos, não me deixes confundido. O pastor Ocimar muito bem nos ensinou e atualizou o Salmo, dizendo que nós devemos orar não só por os nossos amigos, pelos nossos, nem por nós mesmos, mas devemos também orar até mesmo pelos nossos inimigos. E por fim, Davi, como sempre, eu acho que é isso que o caracteriza como segundo o coração de Deus, ele sempre se arrependia profundamente dos seus pecados e ele nos versículos 6 a 8 pede perdão pelos seus pecados. E aqui nós aprendemos sobre a graça e a misericórdia de Deus. E o interessante é que graça é aquilo que nós não merecemos, não é isso, pastores? E misericórdia é quando nós deixamos de receber aquilo que merecemos, Nós, como pecadores, somos inundados pela graça e pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Quantas lições preciosas até agora no capítulo 1 da nossa lição. Agora, no tópico 2, nós vamos retomar algumas coisas ditas pelo pastor Ocimar, por exemplo, com respeito à intimidade. O senhor já disse um pouco sobre o segredo, e nós vamos dissecar mais no tópico 2, que diz sobre o desejo e o reconhecimento do salmista. Não é isso, pastor Rodrigo? O que o tópico 2 tem a nos ensinar, ou continuar nos ensinando? Uma coisa importante aqui no tópico 2 é que o salmista ele deixou registrado no Salmo 25, versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos. Então nós precisamos conhecer os caminhos de Deus. E ele reforça isso, ele confirma no versículo 15 do Salmo 25. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Então o que o salmista demonstra aqui nesse salmo? A dependência que ele tem de Deus.
né? Esse desejo de ter um relacionamento com Deus. Ele vai mostrando isso, que os meus olhos estejam sempre atentos em Deus. E nós temos que ter a nossa atenção em Deus. Às vezes há problemas, às vezes há dificuldades, momentos de dúvidas, de incerteza, mas nós temos que ter os olhos no nosso Deus, porque o nosso Deus tem resposta para qualquer problema, para qualquer dificuldade que nós venhamos a enfrentar, como no momento todos nós estamos passando por essas dificuldades. Uma questão importante também é que o salmista, ele nos ensina a valorizar os caminhos do Senhor. Em Isaías 55, versos 8 e 9, está registrado que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Mas assim como o céu dista da terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então nós temos que ter sempre isso em mente, que o Senhor tem um caminho muito melhor para nós. O Senhor já analisou os detalhes, as situações, o que vai ser feito naquele caminho, e as dificuldades que nos apresentam na vida, elas são para o nosso crescimento, são para a nossa experiência, são para nós alcançarmos locais mais elevados diante do Senhor, para nós aprendermos. O salmista também deixou registrado no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Então nós temos que sempre estar utilizando a palavra no nosso caminho, para que o nosso caminho, para que a nossa caminhada seja agradável a Deus, que possamos fazer aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos chamou. Cada um, Deus colocou uma chamada, Deus colocou um propósito. Medite nisso, que na sua vida Deus lhe confiou alguma coisa, com os talentos, com as habilidades que Deus lhe tem dado. Aleluia. E algo bastante interessante também está no Salmo 18, versículo 30, que diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é fiel, escudo para todos aqueles que nele confiam. Então nós falamos lá em Isaías 55, 8 e 9, né, que os caminhos do Senhor são bem mais elevados que os nossos caminhos. E agora, no Salmo 18, versículo 30, diz que o caminho do Senhor é perfeito. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós não conseguimos entender o agir de Deus naquele momento, mas tenha certeza que o caminho que o Senhor lhe colocou é um caminho perfeito. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós seguimos aquilo que Deus colocou para nós, nós estamos num caminho perfeito, nós estamos na bênção, estamos em comunhão com o nosso Deus. Aleluia. O tópico 2.1 da nossa lição fala a vontade de ser guiado pelo Senhor. Né? Então o salmista tem o desejo de que Deus guie o seu caminho, que Deus guie a sua trajetória, que Deus esteja à frente de tudo que ele vai fazer. E ele diz o seguinte, no Salmo 25, versículo 5a: guia-me na tua verdade e ensina-me. Né? Então quando nós andamos dentro daquilo que Deus nos chamou, dentro daquilo que Deus está estabelecendo para nós, pedindo para que Deus nos ensine, para que Deus nos mostre o que devemos fazer, porque muitas vezes aparecem situações, momentos na vida que nós ficamos até um pouco confusos, nós sentimos aquela dificuldade, às vezes alguma ansiedade, mas nós temos que sempre o quê? Pedir para Deus nos ensinar, olhar para Deus. Senhor, eu dependo de Ti, eu espero em Ti, Senhor, me dá uma resposta e o Senhor vai falar conosco no momento dele. O Senhor vai nos trazer uma resposta, o Senhor vai falar conosco, né? E o sábio deve viver o quê? Ele deve aplicar duas coisas: verdade e benignidade, né? Então a nossa vida deve ser pautada nesses dois pilares, na verdade, né? Como sempre Cristo falou, a verdade, e na benignidade, que é o amor colocado em ação. Lembrando daquilo que o pastor Simar disse, né, de orar
pelas pessoas, de orar mesmo por aqueles que nos perseguem, né? Então nós temos que colocar isso no mundo. Nós fomos chamados para ser sal da terra e para sermos luz do mundo. E Deus é maravilhoso. Uma experiência muito interessante que o salmista teve com o Senhor está registrada em 1 Samuel, capítulo de número 23. Né? Davi já tinha sofrido vários reveses, já estava sendo perseguido pelo rei. E naquele momento ali, eu acredito que Deus falou com Davi, né? Colocou no coração dele, ele recebeu a notícia que Keila estava sofrendo ataque dos filisteus, mas mesmo assim, no versículo 2 de 1 Samuel 23, Davi pergunta para o Senhor: Senhor, devo ir para Keila? O Senhor vai me dar vitória? E o Senhor fala com Davi naquele momento. Você vê que coisa especial, né? Quando nós temos a mensagem de Deus, quando Deus fala conosco e Deus quer intimidade com o homem. Então Deus dá a resposta positiva para Davi, para que Davi pudesse ir para Keila. E os 400 homens, 400 guerreiros que estavam com Davi, eles ficaram um pouco em dúvida quanto àquele deslocamento, porque eles estavam sendo perseguidos, a situação era difícil para eles. E aí Davi volta novamente no versículo 4 de 1 Samuel 23 a pedir orientação de Deus. E Deus confirma e fala para Davi que ele vai e que Deus iria dar vitória sobre os filisteus que estavam atacando a cidade de Keila. Então Davi se dirige com aqueles 400 homens e Deus entrega a vitória para Davi. Aleluia. Deus livra a cidade de Keila, Deus dá essa bênção para Davi. E terminada a vitória, já estabelecida ali o combate, Deus abençoou, Deus deu bom êxito ali para Davi e os seus guerreiros, para a cidade de Keila, né? Davi tem conhecimento que Saul pretendia ir até Keila, né, para atacá-lo, para tentar matá-lo. E Davi ora ao Senhor. Davi pergunta também a respeito de qual seria o procedimento dos moradores ali de Keila. Davi pergunta ao Senhor se os moradores de Keila iriam entregá-lo nas mãos de Saul. E o Senhor confirma que os moradores de Keila iriam entregá-lo nas mãos de Saul. Observe o seguinte, meu irmão, os moradores de Keila tinham conhecimento que 85 sacerdotes do Senhor haviam sido mortos pelo mando de Saul. Saul havia determinado que aqueles 85 sacerdotes, que está em 1 Samuel capítulo 22, fossem mortos. E, infelizmente, aconteceu isso. Então, os moradores de Keila tinham um coração um pouco medroso em função do que pudesse acontecer com eles. Porque se Saul fosse até lá, ele certamente, se não fosse entregue Davi, ele iria passar a cidade toda a fio da espada, né? Então, realmente, aconteceu isso. Eles iriam entregar Saul, mas é por essa situação, né? Iriam entregar Davi. Uma questão também interessante é que Davi pergunta ao Senhor, ali em 1 Samuel 23, a oração está ali por volta do versículo número 10, se Saul iria até Keila. E o Senhor confirma, ele vai até Keila. Se ele ficar ali, então Saul iria se dirigir até a cidade de Keila em busca da vida de Davi, né? Então nós observamos o seguinte, meus irmãos, quando nós buscamos a orientação de Deus, quando nós buscamos a intimidade, o Senhor vai o quê? Guiando as nossas vidas. E Davi, ele tinha interesse que Deus guiasse a vida dele. Ele sempre procurando saber, Senhor, o que eu devo fazer? Me guia, me orienta, fala comigo, Senhor. Então nós vemos isso, que é algo muito interessante. E aí, depois desse combate, nós vemos o quê? Que Davi e os seus 400 homens, somado a mais 200 homens da cidade de Keila, né, que mostra que os habitantes, que os moradores de Keila amavam Saul, amavam Davi. Então esses 600 homens agora, que eram 400 mais 200 guerreiros de Keila, eles seguem junto com Davi, né? E Davi vai para
vai para Zif, vai para o deserto de Zif. E Zif significa refinamento, né? Então é Deus tratando com a vida de Davi, é Deus trabalhando com a vida de Davi, é Deus moldando, Deus trabalhando o caráter de Davi, né? Para que Deus está fazendo isso? Para colocar nas mãos de Davi algo maior, né? Porque Davi estava sendo preparado para ocupar o trono de Israel. E nós vemos o quê? Que os moradores de Zif, os zifeus, se dirigem até Saul, e observe que os zifeus, eles eram também da tribo de Judá, e dizem para Saul que Davi estava ali no deserto de Zif, né? E Davi toma conhecimento que Saul está vindo em busca da vida dele, né? E acontece algo maravilhoso aí. Davi, ele se movimenta, vai para o deserto de Maom, né, com os seus 600 homens, né, e Saul atrás deles. Acaba que Saul consegue cercar o exército ali de Davi, e Davi já tem até deve ter sentido assim, poxa, eu acho que agora não tem fim. Não é isso, pastor Osimar? Que situação difícil. Depois de tantos reveses, depois de tantos problemas, de tantas lutas, tantos combates, tantas perseguições, ele se vê agora cercado. Ele se vê cercado, né? Mas, como Deus é com Davi, como Deus cuida também da sua vida, meu irmão, nesses problemas, nessas dificuldades, nessas angústias, chega um mensageiro de Saul e avisa: Aleluia. Os filisteus invadiram a terra. Glória a Deus. E aí Saul deixa de perseguir Davi. Olha que livramento maravilhoso. Olha como é a mão de Deus. Olha como é o cuidado de Deus nesse momento. Aleluia. Davi em todo o tempo consultando ao Senhor. Davi em todo o tempo pedindo a Deus para guiá-lo. Ó Senhor, ser comigo, eu devo fazer isso, vai acontecer isso. O que eu devo fazer? E essa situação. Então Davi ali teve um crescimento, né? Como diz o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento. Então ele teve uma experiência com Deus. Ele aprendeu ali com essa experiência. Não é? Então, e nós observamos também o que? No tópico 2.2, que fala da intimidade com Deus. Né? A questão o segredo do Senhor é para os que o temem, que está no Salmo 25, versículo 14. Então Davi, ele busca isso, uma intimidade, é o que nós devemos viver nesse momento, uma intimidade, algo mais profundo, ter raiz, ter comunhão com a igreja, é algo muito importante para nós, né? E quando nós buscamos isso, meus irmãos, nós buscamos o que também? Acesso. Observe isso que eu vou lhe dizer, acesso ao coração de Deus. Aleluia. Né? Então Davi tinha acesso ao coração de Deus. Quando nós temos a nossa vida na presença do Senhor, há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o teu coração, meu amado. Aleluia. Que Deus te abençoe. Né? Outra questão também é que Davi tinha certeza que Deus era o Salvador dele, né? Que Deus ia livrá-lo nas lutas, no combate, como livrou ele na perseguição ali no deserto de Maom. Deus é maravilhoso. Tenha certeza que em todas as coisas Deus está cuidando na tua vida. As dificuldades, as angústias são para o nosso crescimento. E pergunte a Deus, meu irmão, qual é o desejo dele na tua vida. Glória a Deus. Amém. Que bênção, quantas lições preciosas aqui no Salmo 25. Meu irmão, nós acabamos de encerrar o tópico 2 da nossa revista. Como estamos aqui de forma online, você pode pausar esse vídeo, tomar mais uma água e, enquanto isso, refletir naquilo que te foi ensinado. Se você não percebeu, o pastor Rodrigo Cabreiro nos levou a mais ou menos ao contexto do Salmo 25 e nos levou a meditar no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, em que Davi, pela força do Senhor, livra a cidade de Keila. Olha que interessante, pastor Rodrigo, que nós aprendemos com o Senhor aqui hoje. O versículo 4 de 1 Samuel 23 diz o seguinte: Então Davi tornou a consultar
o Senhor. Então, de fato, como nós acabamos de aprender, era prática, era praxe de Davi consultar ao Senhor antes de qualquer atitude. E isso tem tudo a ver, de fato, com o tópico 2, que diz sobre o desejo e reconhecimento do salmista Davi. Aprendemos, portanto, no tópico 2.1, da vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi tinha essa característica, né? De ser extremamente dependente de Deus e consultá-lo antes de qualquer coisa. Aprendemos aqui também que, além de sermos dependentes de Deus, consequentemente não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento. Não é isso que diz Provérbios? Não te estribes no seu próprio conhecimento. Às vezes nós achamos porque temos experiência de guerra, como Davi tinha, não é? Às vezes porque nós temos nossos títulos acadêmicos, acreditamos que pela nossa força conseguimos vencer todas as coisas. Não sou rei, não preciso... Exato. Né? E não era bem assim. Então a gente aprende sobre a dependência, não é verdade? Quantas lições preciosas. E depois aprendemos sobre o desejo de ter intimidade com Deus. E o pastor Rodrigo já leu o versículo 14. O segredo ou a intimidade, algumas versões dizem, né? Do Senhor é para os que o temem e Ele lhes fará saber o seu conserto. E falando de intimidade, pastores, nós nos encaminhamos, né, para o nosso tópico 3. Olha só que interessante. O nosso comentarista diz aqui na revista, né, que Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos. Nós aprendemos aqui desde o início, né, que devemos resgatar a prática de meditar na palavra e orar. O Salmo 25 é meditação, oração. Oração, meditação. E aqui nós aprendemos também a como orar da forma correta. O pastor Osimar, o pastor Rodrigo já nos falaram sobre isso. Não é? A oração não diz respeito a apenas pedir, pedir, pedir. Temos que orar pelos nossos inimigos, temos que orar pedindo orientação ao Senhor. E o interessante, pastores, e eu queria a opinião de vocês, é que a intimidade ou o segredo do Senhor não é para qualquer um, não é verdade? Sim. Basta querer para ter intimidade com Deus? Não basta querer. Porque para ter intimidade com alguém, você tem que conhecer esse alguém. Como é que eu vou ter intimidade com o pastor Herbert, pastor Rodrigo, se eu não conhecê-los, pelo menos no mínimo? Sim. Como é que eu vou chegar para... Porque assim, intimidade é o quê? Você contar alguma coisa da sua parte. Então você tem que chegar próximo, se apresentar. Verdade. Falar quem você é. Sim. Saber também quem está contigo. Então, a intimidade é assim, você conhecer ao Senhor, conhecer aquele que te criou, conhecer aquele que te salvou, amém, conhecer aquele que te perdoou seus pecados, aquele que vai te levar para o céu, e por aí vai. São tantas coisas que o ponto que eu entendo é isso aí. Para ter intimidade, você tem que conhecer. Sigamos e prossigamos. O pastor Rodrigo, no início, já tratou sobre isso. Exatamente. Né? É isso, pastor. Perfeito. Nós temos que conhecer, nós temos que ter intimidade, como disse o pastor Osimar, e temos que ter uma escala de valores correta. Né? Como diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, né, e nós queremos conhecer, e nós queremos ter intimidade com Deus, nós vamos conhecê-lo. Aleluia. Né? Que maravilha. Por isso mesmo, olha só que interessante, o segredo ou a intimidade do Senhor não é para qualquer um, não basta crescer. Não basta querer, não basta orar de qualquer forma, como o pastor Rodrigo falou, né? O segredo do Senhor é para os que o temem. Olha só que lição preciosa. Isso me levou, pastores, a João, o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Aquela passagem que Jesus diz, olha, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo agora de amigos. Né? E nós abraçamos esse versículo. E é um privilégio, nós podemos chamar o nosso Deus, o nosso Redentor, de amigo. E só é amigo quem tem intimidade. Só que é interessante o versículo 14, né? Antes de Jesus falar isso, ele diz o seguinte, olha, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, a intimidade, a amizade com Jesus, ela requer antes a obediência a Ele. Então, antes de sermos íntimos de Deus, devemos temê-lo, e só teme ao Senhor quem o obedece.
E é isso que diz o nosso tópico de número 3. Nós devemos conhecer os caminhos do Senhor. E o primeiro caminho do Senhor é um caminho de obediência, que é o que diz o 3.1. Não é isso? O que o 3.1 tem a nos ensinar sobre obediência? Pastor Herbert, corroboro com a sua palavra quando disse que é temer ao Senhor. No versículo 12 do Salmo que estamos estudando, Salmo 25, ele fala assim, qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta, depois ele vai falar. Ele ensinará os seus caminhos. Aleluia. Quais são os caminhos? É que vamos tratar agora no tópico 3. 3 caminhos, existem outros, mas os 3 principais que a lição está trazendo para nós. O caminho da obediência, o caminho da graça Aleluia. E o caminho da perfeição. Quanto ao caminho da obediência, isso é tão importante para a igreja atual quanto foi para Israel no passado. Sim. Deus, ele sempre cobrou a obediência do seu povo. Ele vai tratar dessa obediência com os primeiros homens, desde Adão, passando por Enos, passando por Noé e por aí vai, até chegar a Abraão, Moisés, e ele sempre cobrando isso. E o povo, por não entender isso, vai em alguns momentos se rebelar contra esse Deus. E aí eu estava ontem comentando em casa que você vê o mar se abrir, você vê os milagres acontecendo lá atrás. Sim. E aí você vai se rebelar contra Deus. Que é quando Moisés sobe, Deus chama ele até o cume do monte. Aí Deus já fala, Moisés, lá teu povo, vai lá ver o que estão fazendo. Fizeram um bezerro de ouro. Olha só como é que o povo, ele falava com os seus lábios que temia o Senhor, mas as suas práticas eram diferentes. Será que às vezes o que nós falamos está sendo a nossa prática? Isso é para pensarmos. E essa obediência que Deus vai tratar em toda a linha histórica até chegar à igreja, lá em Jeremias ele vai citar muito bem, a revista traz alguns pontos sobre isso, quando ele vai tratar do reino de Judá. Israel já tinha caído, o reino do norte, faltava o reino do sul, Judá, e ele vai usar Jeremias para falar com o seu povo, que esse povo é rebelde, que olha, que eu falo com eles, mas eles querem me honrar só com seus lábios. Fala para esse povo. E aí Jeremias, ele vai ser aquele homem, ser usado por Deus para a tribo de Judá, falando sobre a responsabilidade da obediência. E isso vai chegar para nós, para a igreja. E quando nós falamos de obediência, a gente pode citar alguns personagens bíblicos. Um deles, apóstolo Paulo, perseguiu a igreja, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele foi obediente àquilo. Obediente em cumprir o que o Senhor tinha falado com ele. Então o apóstolo Paulo, ele foi obediente naquele chamado. Você também tem sido obediente ao seu chamado? Ou pelo menos o que Deus tem falado? Pois é, eu posso contar uma experiência aqui bem rápida? Sim. Sou do Rio de Janeiro, morava lá. Determinado culto, fui pregar no domingo à tarde, numa determinada igreja. Deus falou comigo que assim que eu terminasse a papelada, eu iria para um lugar muito longe. Por exemplo, ainda não sabia que o lugar longe era esse. Quando eu me formei, e olha que eu me formei dia 5 de janeiro, dia 13 de janeiro, eu estava em um lugar bem longe. Fui parar em Manaus. Meu Deus. E aí, estando em Manaus alguns anos, ia voltar para o Rio, mas aí Deus, de novo, falou conosco, mostrando um avião e dizendo que eu ia para um outro local que não era lá. E Deus usou uma missionária lá no Rio de Janeiro e falou com a minha mãe também. E aí eu tive que ser obediente à voz que tinha falado conosco. Voz de Deus. Eu queria? Não. Mas eu tive que seguir a orientação divina. E estou aqui. Então, isso às vezes acontece conosco, são as experiências práticas da vida. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia, achamos que está muito longe da gente, isso aqui é muito distante. Então, assim, alguns vão orar a Deus, falar assim, mas Deus está muito longe de mim. Não é. O pastor Abel acabou de falar, João escrevendo, dizendo que ele nos chama agora de amigo. Então, nós temos que ser amigos do Senhor, porque ele também reconhece a nós assim.
Então isso é interessante que na nossa trajetória nós temos as nossas experiências. Sim. Você que está nos ouvindo também tem sua experiência, mas essa experiência tem que ser obediente à voz de Deus. Nós somos obedientes a várias coisas, né? Sim. Às vezes nós somos obedientes a um homem, mas não somos obedientes à voz de Deus. Verdade. Então isso é um chamado para nós. Quando nós olhamos para trás do que Deus sempre falou com Israel, também Deus fala com a sua igreja, que somos nós hoje. E a obediência, ela é muito importante para nós, em Cristo Jesus. Amém. O que você acha, pastor Rodrigo? Olha, eu tenho um pastor aqui em Brasília, ele diz o seguinte, né, que no mundo nós aprendemos o ABC. Na igreja, a gente aprende a obedecer. Então, nós estamos aqui para obedecer a Deus. Né? Eu falei do texto de Isaías 55, né, que os caminhos do Senhor são bem mais altos que os vossos caminhos e que o caminho do Senhor é perfeito. Né? A vontade do Senhor também é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós estamos nos caminhos do Senhor, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos no melhor lugar. Nós temos que obedecer, nós temos que cumprir aquilo que Deus fala para nós. Às vezes nós achamos assim, eu acho que esse não é o melhor lugar. Né? A experiência que o senhor teve, podia ter falado assim, poxa, eu acho que não é esse o lugar, mas com certeza Deus está nos orientando, Deus está mostrando. Então, se é aquele lugar que Deus nos falou, que Deus nos confiou, podemos ir com certeza que Deus há de nos dar a vitória. Eu lembrei também de um fato interessante na Bíblia com Jesus, quando ele foi ali para ressuscitar Lázaro, que ele disse o seguinte, né? Mandou tirar a pedra. Mas aí a Marta falou, Senhor, já tem 4 dias, mais de 4 dias, cheira mal. Né? Se Deus está falando, tira a pedra, vamos tirar a pedra, algo que esteja atrapalhando sua comunhão com Deus, algo que esteja atrapalhando que Deus possa fazer um milagre, possa operar na sua vida, algo às vezes que é para que o irmão ou a irmã entregue nas mãos do Senhor, para que o Senhor opere, para que o Senhor lhe dê a bênção e entregue na sua mão a vitória. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Portanto, os caminhos do Senhor de fato são mais altos, são perfeitos e cabe a nós obedecer e confiar, não é verdade? Verdade. Assim como o Senhor fez com Abraão, né? O Senhor o prometeu, disse, sai da tua terra, não é isso? Da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? E ele também disse que dele faria uma grande nação e nele seriam benditas todas as nações da terra. Só que ele disse o resultado, mas o Senhor não detalhou o caminho, não é isso? O caminho que é onde se encontra o nosso desafio. Né? E neste caminho nós devemos ser obedientes, reconhecendo que esse caminho é mais alto, reconhecendo que esse caminho da obediência deve ser aplicado no nosso dia a dia, né? Como o pastor contou a sua experiência. Além do mais, o caminho do Senhor é um caminho de graça e um caminho de perfeição, e é assim que se inicia, se finaliza, né? O tópico 3 da nossa revista. O que diz respeito, pastores, sobre um caminho da graça, né? Porque a gente vê uma série, né? Lógica aqui, o caminho do Senhor é de obediência, nós quando obedecemos começamos a caminhar neste caminho perfeito do Senhor, e esse caminho é um caminho de graça, onde o Senhor nos guarda, mesmo nós não merecendo, Ele nos guarda e a sua misericórdia nos alcança, e esse caminho, ao final das contas, é um caminho perfeito. Né? Então, obediência, graça de Deus, perfeição, dever cumprido, é uma sequência de lógica, não é? Rumo à bênção do Senhor. Não é isso que diz esses últimos tópicos da nossa lição de hoje? A gente pode tratar desses 2 pontos. Vamos falar do caminho da graça. A gente pode falar da graça benevolente, que é aquela graça do dia a dia, alguma coisa chega para nós, e o caminho da graça, que é aquela graça salvadora. Então, quanto a essa graça benevolente, a gente cita o caso de Davi, aquele grande, que ele chega lá e pergunta, vem cá, não tem ninguém na casa de Saul que a gente possa fazer algo de bom? A revista vai trazer, né, o comentarista vai trazer isso para nós, é Mefibosete. Aí ele manda buscar Mefibosete e ele entrega as terras de Saul para ele e fala que ele passaria a comer na mesma mesa que o rei.
uma graça isso, é benevolência. E quando nós falamos de uma outra graça, aquela graça que nos alcançou para a salvação, aí já avança. Olha só como a Bíblia é interessante, que ela trata dessa graça, essa graça benevolente que perpassa o tempo e chega até nós, mas só que quando nós somos do Novo Testamento, dessa igreja, né, de Cristo realmente, a gente vê essa graça diferenciada. Davi nem pensava nessa graça que a gente pensamos hoje, mas nós reconhecemos essa graça salvadora. Aí existe um teólogo, um escritor, Bonhoeffer, que ele vai tratar dessa graça, a graça barata e a graça preciosa. Excelente. Né? Isso é muito interessante, porque às vezes nós nos deparamos com algumas graças baratas aí. Né? Acha que é barata até demais. Verdade. Aquela graça sem compromisso, aquela graça imperfeita, aquela graça que só pensa na própria pessoa, aquela graça que quer ir contra os ditos da palavra, que quer desfazer do próximo. Isso é uma graça barata. A graça preciosa não, aquela graça que fomos alcançados por ela, buscamos ela e tentamos cumprir o que Cristo falou para a sua própria igreja, principalmente no Sermão do Monte. Então, essa graça maravilhosa, né? Como o pastor Abel disse lá no meio da lição, que essa graça que nós não merecíamos, né? O favor imerecido, e realmente não merecíamos, né? Se a gente olhar para a nossa vida e olhar para o que Deus é, a gente começa a pensar o que deu em Deus, olhar para nós e achar que vai ter que nos salvar. Verdade. Olha só. E aí é por isso que quando Davi faz essa oração no Salmo 25, ele mesmo se depara com esse Deus e ele fala que Deus de misericórdia e Deus da salvação. É claro que quando ele fala Deus da salvação, não é a salvação que nós temos hoje, porque nós olhamos algo que é completo, mais perfeito, mas gera um indício. Então, quando nós nos deparamos com esse Deus misericordioso, benevolente para conosco, às vezes, eu confesso para os irmãos, às vezes eu me sinto envergonhado quando eu converso com Deus e vou conversar com Ele. Né? É esse olhar dele para conosco. Por isso, somente vai falar, né, que nós já citamos aqui, olha para mim e olha para a minha aflição. Aleluia. E lembra-te de mim. Olha só que interessante. Sim. Então, esse olhar para nós não é simplesmente assim, eu estou olhando os pastores aqui, eu estou vendo exteriormente. Mas olha bem, quando Deus olha para nós, Ele está olhando o nosso interior, está nos esquadriando e verificando o nosso coração, o nosso entendimento, se o que estamos falando é verdade, se não é, como é que é o nosso caminhar. E esse caminho, essa caminhada passa pelo caminho da graça, não é, pastor Rodrigo? Aleluia. É verdade. Eu vejo também na vida do apóstolo Paulo, né, ele cumprindo o que Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele entrega a vida dele para a pregação do Evangelho aos gentios, né? Para que vidas fossem libertas, para que vidas fossem transformadas. E muitas igrejas, como a igreja de Corinto, ele procurava não ser pesado à igreja. Né? Ele trabalhava em prol da igreja, amava aqueles irmãos ali daquela igreja, mas ele não cobrava nada. Né? E dedicou toda a sua vida de oração, escrevia cartas, estava sempre preocupado, em viagens, né? Passou vários problemas ali dentro, lutas por fora, pavores por dentro, então ele entregou a vida dele pela igreja também, né? Que é um tipo de Jesus Cristo. E algo que eu acho também muito interessante, como o pastor Simar falou, né? Que pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Jesus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos alcançou, né? Deus transformou, nós que não merecemos nada, pecadores, nós que erramos e falhamos, mas Deus com seu amor, com a sua infinita misericórdia, né? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. Pela sua misericórdia, Deus já tinha preparado o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Aleluia. Então, o plano perfeito para nos salvar por meio da graça já estava estabelecido. Glória. E nós louvamos a Deus por isso,
porque nós somos salvos porque Jesus foi obediente até morte e morte de cruz por nós. Glória a Deus, que maravilha. O caminho da obediência nos levou ao caminho da graça, né? Nós somos salvos pela graça, como muitos temas de congresso já falaram, né? Mas não foi de graça, né? Então, justamente a graça, como o pastor Ocimar disse, é uma graça preciosa e foi através dessa graça que fomos salvos, como o pastor Rodrigo disse. Interessante, pastor Ocimar, o senhor me fez lembrar que o próprio Bonhoeffer, né? Quando compara a graça preciosa e a graça barata, interessante que ele diz que a graça barata, ela busca justificar o pecado e não o pecador. E a graça de Cristo é uma graça preciosa. Ela justifica não apenas os nossos atos, né? Ela não justifica apenas a fim de corroborar com as nossas atitudes pecaminosas. Ela justifica o pecador. É através do sacrifício de Cristo, que custou um alto preço, o Senhor nos purifica de todo pecado, mesmo nós não merecendo. Graças à obediência do Senhor, nós temos acesso hoje à graça. Estamos nos encaminhando para o fim da nossa lição, tá? Esses 4 minutinhos finais para nós encerrarmos, né? Nós temos aqui sobre o caminho da perfeição e também a conclusão da nossa lição de hoje. É isso, pastor Ocimar. O que o último tópico tem a nos dizer e que palavra o senhor nos deixa de conclusão para essa revista de hoje? Meu irmão, você que está nos ouvindo e a minha irmã também. E você também, quem sabe um amigo também que está aí, que recebeu esse vídeo por alguém. A revista nos traz algo aqui que o Senhor Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos. Palavra de Jesus. E essa palavra, para nós, ela nos traz algo assim bem íntimo. Como é que eu vou ser perfeito se eu sou imperfeito? Porque tem gente que se acha perfeito por aí. Eu não me acho, não, eu sou imperfeito. Mas assim, como é que nós vamos buscar ser depois perfeitos se eu sou imperfeito? Mas é isso que Deus requer de nós. Mesmo nós sendo imperfeitos, mas que nós caminhemos no caminho da perfeição que é Cristo Jesus. Quando nós andamos nos passos de Cristo, nós buscamos essa perfeição. É isso que ele quer dizer. Sede vós, pois, perfeitos. É seguir os passos de Cristo. Quando eu sigo os passos de Cristo, eu busco essa perfeição. Porque a perfeição mesmo será no estado eterno perfeito. Mas enquanto nós estamos aqui ainda em carne, nós somos imperfeitos. Mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Aleluia. Porque se eu só me achar imperfeito e não buscar os caminhos perfeitos do Senhor, aí nós vamos ter várias coisas de falcatruas, de mentiras, de inverdades, de falar mal do outro, de ser fofoqueiro, e por aí vai. Mas não. Mas eu me achando imperfeito, e eu prossigo e sigo os caminhos, os passos de Cristo Jesus, aí sim eu estou buscando a perfeição. Aleluia. E aí eu me dirijo para o final dizendo o seguinte: este salmo retrata a vida como uma jornada difícil, que não podemos completar com sucesso por nossa própria conta. Então, já que não é pela nossa própria conta e nem pela minha conta, então está na conta de Jesus. Então, nós caminhamos na obediência, na graça e na perfeição de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Rodrigo, o que esse último tópico tem a nos dizer? Qual conclusão o senhor nos traz sobre a lição de hoje? Eu me lembro de Romanos, capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este século, né? Nós vivemos aí no presente século, onde o sucesso muitas vezes é conquistado por meio de falcatruas, por meio de inverdades, né? E acontece muito isso, mas nós não devemos nos conformar com isso. Nós temos que, inclusive, olhar que nós estamos nos caminhando para Nova Jerusalém. Nós estamos sendo preparados para vivermos com Deus, para vivermos com o nosso Pai na eternidade, né? E o que a palavra do Senhor também nos diz? Sede santos como eu sou santo. Então nós devemos procurar isso, a pureza, em toda a nossa maneira de viver, nós temos que estar agindo dessa maneira, procurando a santidade, procurando a verdade, procurando andar nos caminhos do Senhor, né? E o Senhor, pela sua misericórdia, há de nos
dar força nessa caminhada para nós chegarmos até o dia final e vivermos com Cristo. Glória a Deus. Amém. Aleluia, que maravilha. Lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Eu estou certo de que se você prestou atenção nessa aula, você foi muito edificado e aprendeu um pouco sobre buscar os caminhos do Senhor. Essa busca se inicia com meditação, oração, meditação. Para que nós encerremos essa lição, algumas semanas atrás, pastores, eu escutei um testemunho, na verdade uma entrevista de um pastor que eu admiro muito, o pastor já falecido, o teólogo John Stott, um dos maiores teólogos do século XX. E nos seus momentos finais de vida, ele foi entrevistado sobre o seu ministério e lhe perguntaram qual era o segredo de ele, não é, com mais de 80 anos, permanecer no ministério do Senhor, buscando os caminhos do Senhor. Ele conseguiu um ministério profícuo, um ministério próspero. Ele escreveu vários livros, pregou a palavra do Senhor, permaneceu fiel à sua única esposa no seu casamento e nunca foi pego em escândalo algum, mesmo tendo as suas obras e seus vídeos espalhados por todo o mundo em várias línguas. E a resposta dele foi simplesmente uma: eu simplesmente não negligencio as disciplinas espirituais. Ele falou que a nossa mãe sempre nos ensinou, sempre os nossos professores de escola dominical nos ensinaram desde cedo. Eu leio a Bíblia ao acordar e oro todos os dias antes de dormir. Além do mais, eu procuro orar sem cessar a cada passo que eu dou. Então, nós aprendemos que devemos buscar os caminhos do Senhor, meditando, orando, meditando. Caminho esse de obediência, caminho esse de graça e caminho esse que nos leva à perfeição. Que o Senhor continue nos abençoando. Nós agradecemos muito aos nossos professores que tanto nos abençoaram hoje. Muito obrigado, pastor Ocimar. Que o Senhor te abençoe sempre, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor Rodrigo Cabreiro, muito obrigado por aceitar esse nosso desafio, tá? E ministrar essa lição da IBD conosco. Queremos também dar um agradecimento especial para a nossa equipe de mídia aqui da Baleia Online. E hoje eu faço questão de citá-los nominalmente para que você aí na sua casa faça uma oração especial por essa equipe, meus irmãos, que tem se desdobrado para que esse vídeo pudesse chegar na sua casa. Todos nós estamos sendo liderados na equipe de mídia pelo presbítero Nilson Ivan, pelo evangelista Felipe Meira. Nós temos aqui também trabalhando conosco o Alan, o irmão Vinícius, que tem se desdobrado na edição e publicação dos vídeos, e a nossa sonoplastia de excelência com o nosso amado irmão divino. Além do mais, temos o evangelista Arthur Amorim também contribuindo nas câmeras. Que o Senhor abençoe toda essa equipe com graça, com unção e com recompensas que vêm do céu. E eu te convido a orar na sua casa por essa equipe, para que esse trabalho continue prosperando para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós vamos encerrar essa lição com uma oração com o pastor Rodrigo Cabreiro, tá? E por favor, compartilhe esse vídeo, não deixe de nos acompanhar aqui no nosso canal, na nossa programação do Baleia Online. Receba o abraço do nosso pastor presidente, João Adair Ferreira, da nossa pastora Kátia, que estão com saudade de encontrar os irmãos pessoalmente. Amém? Vamos orar com o pastor Rodrigo e que o Senhor te abençoe. Por favor, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sentimos a Tua presença neste local. A Tua presença foi real, é verdadeira, Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Senhor, nós te louvamos, pedimos que Tu possas estar abrindo os corações daqueles que vão ouvir esta mensagem. Senhor, que haja acolhida e que dê fruto, Senhor. Que Tu abençoe a vida de todos nós, que Tu abençoe a vida do nosso pastor presidente, Senhor, dando a ele vitória, dando a ele a sua bênção, também aos seus familiares. Aleluia. Abençoa, Senhor, a Baleia, Senhor, a Catedral Baleia e também o campo da Catedral. Senhor, sê com os Teus servos, dá a Tua bênção, dá vitória, dá uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, muito obrigado e até a semana que vem.